Irmãos, irmãs, nunca é demais a gente recordar que o tempo comum vai nos propondo semanalmente características, pontos que a gente possa viver a partir da palavra de Deus, colocar no dia a dia, desenvolver uma vida mais virtuosa, diferente do tempo da Quaresma, que é um tempo penitencial, do tempo da Páscoa, um tempo de alegria, de ressurreição, de vida, que o tema vai sempre por esse caminho, né? Podíamos dar como título a essa conversa do padre duas palavras que serão destacadas: sabedoria e desprendimento. Vamos repetir? São os dois grandes temas de profundo valor teológico que a liturgia de hoje nos propõe. Em que consiste a verdadeira sabedoria? Que fazer para ser um verdadeiro seguidor de Cristo? A primeira leitura é o elogio que o rei Salomão faz da sabedoria como fruto da oração. É um dom maior, diz Salomão, e a gente pode atestar, maior que toda riqueza, vale mais do que cetros e tronos, vale mais que a saúde, vale mais que a beleza. A sabedoria vale mais que a luz do dia. O elogio que faz Salomão à sabedoria. Na Bíblia, a sabedoria não é um acúmulo de conhecimentos adquiridos com a experiência da vida, o acúmulo de estudos ou de contato com outros homens sábios. Tem gente que sabe muitas fórmulas, tem gente que tem memorizados muitos livros, só não sabe como usar as coisas na hora adequada. O conhecimento intelectual não deve ser confundido com sabedoria. Uma certa expertise neste ou naquele campo do saber não deve ser reconhecido como sabedoria, confundido. Na Bíblia, a palavra sabedoria tem uma dimensão religiosa. É o fruto da proximidade a Deus. E Deus é o sumo sábio. Ele se expressa, a sabedoria se expressa na piedade e na observância da lei. Em nossos dias, podemos dizer sim que um homem espiritual é sábio. Quantas pessoas a gente já conheceu simples, sem conhecimento acadêmico, mas com uma sabedoria de vida, que é assim que a gente fala, né? Bastante grande. Gente que nos ensinou com a vida, que nos disse palavras poucas, mas acertadas, que de vez em quando ecoam na consciência, na memória da gente, e até hoje norteiam a nossa vida. Não foram aqueles que mais estudaram necessariamente. Não estou dizendo que quem estudou não possa ser sábio, pode, né? O homem sábio é aquele que procura ver e julgar as coisas e os acontecimentos como Deus vê e julga. É guiado pelo espírito da sabedoria, é ajudado pela fé. Ele ultrapassa as aparências, vai ao interior. A verdadeira sabedoria, hoje e sempre, não é principalmente um ato da inteligência, mas do coração. Quer dizer, de toda pessoa. A sabedoria espiritual é gostar do Senhor e é ver que o Senhor é bom. De alguma forma, é dar sabor ao saber, né? Isso é coisa de poeta, né? Dar sabor ao saber. Porque às vezes, como eu dizia, né? Às vezes a gente sabe, mas aquilo não tem aplicação, não tem sentido para a vida da gente.
é uma comida que parece gostosa, mas que a gente nunca experimentou. Não sabe qual é o sabor, qual é o gosto dela, né? O segundo tema que aparece hoje na liturgia é o desprendimento. É deixar o que se tem para seguir a Cristo. Aquele homem jovem que se aproximou de Jesus, ele tinha cumprido os mandamentos desde a infância. Ele estava cheio de ideais, de aspirações mais altos. Ele queria ser melhor. E me parece que ele podia ser melhor. Ele era bom, ele era bem intencionado, ele queria superar a simples observância da lei. Ele não queria ir à missa domingo porque a avó ia, a mãe ia. Ele queria ir porque era o lugar de estar com os outros, de celebrar com os outros, de ouvir a palavra, de receber o Senhor. Claro que eu estou aqui adaptando, né, gente? Naquele tempo não tinha missa, né? Nem paróquia, nem padre, né? Senão daqui a pouco eu vou falar que o padre ensinou errado, né? Ele queria ir além. Ele não queria decorar umas formulazinhas da catequese. Ele queria mais. Me parece que ele queria ser melhor. Vale sempre a lembrança de que a gente também deve buscar ser melhor, mas não ser melhor que os outros. A gente começa a errar aí, né? Quando a gente deseja não ser melhor do que é, do que foi, mas ser melhor que o outro. Como que aprovar alguma coisa para alguém. Eu, padre, preciso ser melhor, mas eu não preciso ser melhor que nenhum outro padre. Nós não somos competidores, rivais. E cada um na sua. Hoje, se deixar, os pais ficam disputando a atenção dos filhos. E quase fazem disso um cabo de guerra, né? Eu vou ser melhor, né? Mas talvez isso é um pouco inconsciente. Vou ser melhor que o pai para o meu filho, para que esteja comigo, né? Enfim, avancemos. Jesus propõe para aquele moço, depois de tê-lo olhado com amor, diz o Evangelho, essa expressão bonita, né? Jesus o olhou com amor e propõe a ele algo novo, algo inesperado. Jesus chama aquele jovem, aquele homem, a um radicalismo para segui-lo. Ser radical não é ser extremista, viu, gente? Ser radical é ter raiz, ter profundidade, segurança. Diferente. Ser extremista é outra coisa. Está no lado do fanatismo. Ser radical é ter raiz. Uma pessoa radical é uma pessoa com conhecimento, uma pessoa segura, uma pessoa que não se deixa levar pelas ondas. O extremista, ora para lá, ora para cá, ora para lá. Não precisa nem dizer muito que a gente está vivendo isso hoje no país. Portanto, Jesus chama aquele moço para um radicalismo, para segui-lo. Para empreender a aventura do Espírito é preciso ser capaz de deixar tudo. As riquezas, as relações úteis, os bons postos sociais. Podíamos até aqui já fazer uma ligação. A sabedoria vale mais que a riqueza, que cetros e tronos, que o poder, que a saúde, que a beleza e a luz do dia. Jesus propõe a ele que se livre de tudo aquilo que o distancia de Deus. Riquezas, relações oportunistas, postos sociais, vender os bens materiais, significa adquirir liberdade interior. Tem gente que é tão apegada ao que tem, mas tão apegado, se um dia fizerem um risquinho no seu carro, a pessoa perde o sono, perde a vida, perde a paz. Gente, a vida e a paz da gente vale mais que um risco no carro, ou não? Tem gente que não, pode acreditar. Que enquanto não estrangular quem fez, não vai ter paz. Só que se estrangular não vai ter paz mesmo. Que agora virou estrangulador. É como essa história. Deveria matar todos os maus, ficar só as pessoas de bem, né? Se matasse só os maus,
só sobrariam assassinos. Se os bons se dão o direito de matar os maus, se tornam maus, tanto quanto. A gente vai se deixando levar assim de um jeito gostoso, suave. Daqui a pouco estamos todo mundo no buraco. Todos. Todos. E o pior, falando o nome de Deus. Todos. Dá até um calor na gente escutar isso, né? Mas vejam, pouco importa aqui, talvez vocês possam associar com a política, pouco importa. O que importa aqui não é a política, o que importa aqui é a coerência da nossa vivência cristã. É isso que me importa. Quem vocês vão votar? Fiquem à vontade. Consciência de cada um. Mas veja, a gente não pode usar a palavra de Deus, a Bíblia, a religião, para defender o que não combina com Cristo Jesus, pelo amor de Nossa Senhora, gente. Repito, você pode votar em quem você quiser, não tem problema. Não tem problema mesmo para mim. Mas o que não pode é expressar uma coisa que não condiz com o Evangelho. Que aí está na minha área, está comigo. Não. Se a gente não consegue direito discernir se é para lá ou para cá, fica quieto. Se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Não é assim o ditado? Quieto. Se não sabe escrever direitinho, não escreva. Fica quieto. Fala com Deus. Vem confessar e fala com o padre. Que aí eu não vou contar para ninguém, né? É preciso ganhar liberdade interior. Eu falava de gente apegada. Então vejam, se hoje a gente não vive, agora eu estou pegando aqui a ideia de um conhecido pastor, né? Um pastor conhecido meu, embora isso está muito claro, né? Há uma idolatria hoje de pessoas no país. Tem gente sacrificando e até derramando sangue por causa de outro. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Não tem outra explicação mais clara do que seja ser idólatra. Idolatrar alguém ao ponto de sacrificar a vida por esse. Somos, nesse momento, um país de idólatras. Que escândalo. Ou não? Talvez você esteja querendo bater no padre, né? Porque estou provocando demais vocês hoje, né? Logo cedinho assim, já chamar para briga não é bom, né? Mas como a gente está na igreja, ninguém vai brigar com ninguém, né? Sabedoria e desprendimento. Se a gente se apegar até as ideias que a gente tem, a sabedoria não vem. Se a gente pegar tão aferradamente as ideias que a gente tem, a gente não tem condições de conversar com as pessoas. E tudo começou com o risco no carro, né? Tem gente que é tão apegada, mas tão apegada. Às vezes, a mãe, né? Se usar aquela toalha, ou aquela xícara que ela guardou, não sei para quando, vai ter briga. Minha avó materna tinha roupa para quando fosse internada, mas eu nunca vi minha avó internada. Mas ela tinha uma roupa que era para usar quando fosse internada. Tá bom. E já estava escolhidinho qual era a roupa que tinha que usar quando ela morresse, né? Que tem que pôr essa, né? Tá bom? Voltamos para avançar e terminar. Vender os bens significa adquirir liberdade interior. Às vezes a gente pensa que tem coisas, mas são as coisas que tem a gente. A gente fica julgando o outro, porque tem isso, tem aquilo. Tem tanta gente livre. O jornal Estado de São Paulo, faz alguns anos, trouxe uma matéria grande, assim, quase uma página inteira, de um homem lá de Belo Horizonte, dono da maior rede de supermercados de Belo Horizonte, que eu não sei o nome, pelo menos naquela época. Ele tinha feito um propósito franciscano na vida dele. Aquele homem
dono da maior rede de supermercados de Belo Horizonte, morava num apartamento razoavelmente pequeno, de aluguel, e nada tinha no nome dele. Ele era um pobre, no sentido bíblico até. Agora, se a gente souber, né, do dono do mercado, a gente não vai pensar que a pessoa seja desapegada. Já devo ter lhes contado, e essa conversa vai longe, hein, gente? Já devo ter lhes contado aqui, que lá numa cidade pequena, tipo Tarabaia, onde eu nasci, ou Caiuá, onde fui padre, ou Piquerubi, tudo pequeno. E não que a nossa também seja tão grande, né? Mas uma mulher muito rica, uma fazendeira, resolveu deixar tudo e ir para o convento. E aquilo criou um rebuliço na cidade, né? Já se viu né, aquela pessoa tão importante, tão cheia de posses, deixar tudo para ir morar com as freiras, numa vida pobre, né? Ela que gostava tanto das roupas e tudo, e agora vestir só um hábito. E aquilo causou assim um grande rebuliço mesmo, não só na cidade, como na região. Ela deixou só uns troquinhos lá, pensando assim, né, que também a congregação podia precisar, qualquer coisa. E lá no convento, o trabalho dela era varrer as calçadas exteriores. Ela ia. Nunca se queixou na hora do trabalho, lá no convento. Ela buscava a vassoura, varria as calçadas, no momento de oração ia rezar, enfim. Até que um dia, ela foi buscar a vassoura para fazer a limpeza das calçadas, e alguma freirinha desatenta pegou a vassoura da outra. Mas ela acabou com tudo. Mas revirou o convento por causa da vassoura dela. E nem era bruxa, hein? Criou um rebuliço no convento, porque alguém tinha usado e não devolvido no lugar a sua vassoura. Ela tinha trocado milhões por uma vassoura, porque ela continuava apegada tanto quanto. Não sei o que é que nos falta ainda, conforme pergunta Jesus no Evangelho. Não sei. O que é que nos falta ainda para a gente ser melhor? Talvez nenhum de nós aqui tenha milhões na conta, mas talvez não abra mão daquele canivete, modo de dizer, daquele canivete. As coisas não deveriam ser donas da gente. As coisas não deveriam ser o controle remoto da vida da gente. As coisas não deveriam ser algemas na vida da gente. As coisas não poderiam nos impedir de nos aproximar mais de Deus. Um teólogo diz o seguinte: eliminei muitas coisas inúteis da minha vida e Deus se aproximou para ver o que estava acontecendo. É permitir que Deus se aproxime. E o outro diz o seguinte: o homem mais bem-sucedido não é, como às vezes se pensa, aquele que consegue acumular maior quantidade de dinheiro, mas aquele que sabe conviver melhor e de maneira mais fraterna. Aquele moço foi embora triste, porque ainda não estava disposto a abrir mão do que tinha. Ele foi convidado a fazer um êxodo, passando do ter ao ser. O problema nosso hoje em dia é que nós já não nos preocupamos tanto, até nos preocupamos em ter, mas não sei. Não nos preocupamos muito em ser. Parece que o nosso tempo hoje está mais afeito ao aparecer. Se a gente não divulgar qualquer coisinha pouca que a gente fez, é como se não tivesse existido, é como se a gente não tivesse plateia, é como se a gente não tivesse paz. Já não precisa mais ter aquela mesa ou aquele armário com madeira, até porque não pode muito, né? Que dura trocentos anos. Você bota qualquer coisa e põe como é que chama? Um laminado por cima, né? Aí fica enganado, né?
Você compra um azulejo com cara de madeira. O que importa é aparecer. Termino aqui agora. Vejamos, irmãos e irmãs. A sabedoria é um dom de Deus, peçamos. O desprendimento nos fecha a Deus e aos outros. Abramo-nos. Nós queremos ser, nós queremos ter, ou queremos apenas aparecer, ser notados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.